O Grupo Missionário de Mulheres, o GMM, é um departamento missionário da Igreja do Evangelho Quadrangular, que reúne, evangeliza, ensina e prepara todas as mulheres para amar a Deus, servir as pessoas e cumprir o seu propósito. Os objetivos do Grupo Missionário de Mulheres são: promover a comunhão entre as irmãs através das reuniões, edificar mulheres que já foram salvas por Cristo para que cresçam no conhecimento de Deus, alcançar todas as mulheres que não conhecem Jesus, levando a mensagem de salvação, estabelecer uma vida diária de oração e busca do poder do Espírito Santo e ainda despertar em cada mulher o desejo de servir a Deus e a sua igreja, respondendo ao chamado, ao se envolver nos trabalhos do GMM e demais ministérios. O Grupo Missionário de Mulheres, que na verdade nessa época era Grupo Missionário de Senhoras, ele começou informalmente lá em São Paulo com a Mary Williams. Desde o início, essas mulheres se organizavam para organizar o local do culto, para fazer a recepção, distribuir folhetos, né? Elas estavam fazendo as refeições nas convenções. Participei em São Paulo desde as tendas que tinha lá, cada uma fazendo aquilo que o dom que Deus deu para elas, de costura, de crochê, de bordado, e outras visitavam, então era bastante trabalho. O grupo de mulheres era todo junto, tinha a parte da assistência social, tinha a diretora do bazar, cozinhei 17 anos. Elas já tinham um trabalho organizado entre elas. Na tenda de Água Branca tinha o pastor Geraldino dos Santos e a esposa dele, a dona Edith dos Santos. Ela usava as poucas mulheres que iam às tendas para arrumar o templo, costurar as tendas. Com o passar dos anos e o crescimento dos grupos, foi organizada a coordenadoria regional. A senhora Edith dos Santos se tornou a primeira coordenadora regional dos grupos missionários de senhoras existentes, sendo também quem organizou os primeiros congressos. Foi na 8ª Convenção Nacional, em 1962, que Edith, juntamente com a Diretoria Regional de Senhoras, pediu que o grupo fosse reconhecido e que fosse convocado um Congresso Nacional dos Grupos de Senhoras. Assim, o Grupo Missionário de Mulheres foi o primeiro grupo a ser formado na Igreja do Evangelho Quadrangular. E em outubro de 1962, o Grupo Missionário de Senhoras realizou o seu primeiro Congresso Nacional. O primeiro grupo criado foi o Grupo Missionário de Senhoras. Elas pediram na Convenção de 62 para que fosse oficializado, então a igreja oficializou o Grupo Missionário de Senhoras, que foi o primeiro grupo. Na Convenção Nacional de 1963 e de 1964, a missionária Jane Faulkner foi nomeada coordenadora nacional do Grupo Missionário de Senhoras. A dona Jane Faulkner, ela aconselhava nós, ela dirigia tudo nós, presidente, nós contávamos primeiras coisas, nós falávamos com ela. Ela trabalhava junto com as mulheres. Tudo que nós fazíamos, dirigia o coral do grupo de mulheres. Tinha, assim, a oportunidade para louvar o Senhor, né? Então elas se alegravam muito nos ensaios. Bastante senhoras que cantávamos, nós íamos cantar nos cultos da tarde, 2, 3 vezes por semana, a tarde da benção. Nós temos o primeiro Congresso Nacional e em 1964 começam a surgir os nomes conhecidos, como a pastora Margarida Genaro, que vem integrar esse time aí de mulheres missionárias, que são as responsáveis pelo envio dos missionários. Elas faziam pão e vendiam lá nos trens, né, nas estações de trem, para poder enviar os missionários. Dona Margarida Genaro, que era apaixonada pelo Grupo Missionário de Mulheres, inclusive eu sou pastora de uma igreja que ela fundou pessoalmente o grupo de mulheres. Em
1973, pelo crescimento acelerado dos grupos, 2 congressos eram promovidos por ano e em 1989 foi organizada a divisão por estado. Afinal, um grande ministério necessita de uma grande organização. Por isso, foram criadas as coordenadorias estaduais. Agora, então, eu estava indo morar em Contagem e eu participei com o pastor, ali a pastora Rose, pastor Antônio Genaro. Eles cuidaram de nós, né? De mim e do meu marido. Primeira pastora do estado do Rio Grande do Sul. E não só a primeira pastora, mas também a primeira líder de mulheres. Fui presidente de grupo, também formamos o coral da igreja. Já vai fazer 60 anos, porque eu tinha aproximadamente 17 anos quando eu iniciei o meu ministério. Já em seguida, eu abracei as mulheres na primeira igreja quadrangular do estado, na cidade de Passo Fundo. E os congressos estaduais começaram a acontecer. Não dava mais para comportar todas as mulheres nesses eventos. Para tentar solucionar essa questão, em 1996 foi feita a divisão do Congresso Nacional em vários congressos setoriais. Se essas mulheres não vêm à igreja, a igreja irá até elas. Foi quando elas tiveram a estratégia de fazer o chá da rosa. Todas as mulheres queriam esse chá. Chegou um tempo que, eu quero na minha casa também, eu quero na minha casa também. E em todas as casas que elas iam, as vizinhas eram convidadas. Então estava sempre tendo novas mulheres. E de uma certa forma, elas estavam sendo todas encaminhadas para a igreja, porque ali desenvolvia relacionamento. Para que resolvesse esse problema de vai ser na casa de quem, elas tiveram a ideia. Nós vamos colocar as xícaras e vamos colocar uma rosa debaixo dessa xícara. Formava uma mesa grande e colocava as xícaras tudo virada. Cada uma levanta a xícara. A que levantar a xícara que tem a rosa, o próximo chá é na casa dela. E era bastante, era 60, 50 xícaras. E a pessoa que ia pegar a sua xícara, encontrava aquela flor, daí na próxima casa era ela que fazia esse chá. Várias mulheres foram alcançadas. A dona Jane fazia apelo e muitos se converteram. Desse chá elas tiveram várias ideias. Por exemplo, tem uma grávida lá na rua da minha casa. Vamos fazer sapatinhos, vamos comprar fralda, vamos lá fazer o culto do bebê. O grupo de mulheres ia fazer o culto na casa dela. E nós levávamos tudo enxoval para ela. Tem uma doente, vamos lá visitar. Então, foi o evangelismo através do relacionamento. Inclusive, a dona Orotildes Rosa, quando ela fez o nosso hino das mulheres, ela coloca a frase: nos lares entraremos e conforto e paz havemos de deixar, levando a mensagem que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Eu senti a presença de Deus e eu estava chorando muito e Ele me consolou com um hino. E este hino falava sobre o trabalho das mulheres. E Ele me deu esse hino que depois, em outro congresso, eu quis cantar esse hino para mostrar o hino que Deus me deu. Falava sobre o trabalho das mulheres e quando eu terminei de cantar, a coordenadora pediu para distribuir no mimeógrafo, que não existia esse computador, e então foi distribuído para todas as mulheres e ela disse: a partir de hoje esse hino será o hino oficial dos grupos missionários de mulheres. Nos lares entraremos e conforto e paz havemos de deixar, levando a mensagem que Jesus morreu na cruz para nos salvar. A igreja foi muito assertiva
em criar os grupos missionários. O Grupo Missionário de Mulheres sempre foi a maior potência evangelística da Igreja do Evangelho Quadrangular. Através da história, podemos observar a relevância que as mulheres tiveram e ainda têm para a expansão do reino de Deus. Mesmo em épocas de pouco avanço tecnológico, sem a internet, sem as redes sociais, sem os meios de comunicação, essas mulheres buscavam em Deus meios para irem de encontro a outras mulheres, a fim de propagarem as boas novas da salvação. Muito milagre, muito milagre. Cego, ele olhava, via uma vista, surdo. Essa paixão por mulheres, essa paixão por almas, essa paixão pelo trabalho na igreja continua e hoje de uma forma acelerada. Então, eu acredito de fato que nós vamos viver uma nova história. Eu acredito que esse tema, Costurando as Tendas, vem para dar essa alavancada nesse crescimento que era do começo. A cada estratégia colocada em prática, a cada lágrima nas orações derramadas, em cada semente plantada, em cada tenda que foi costurada, milhares de mulheres foram alcançadas. Se hoje nós estamos aqui, é porque recebemos esse legado de continuar costurando tendas, honrando o que foi realizado antes de nós, fazendo parte do que está sendo feito agora e deixando as próximas gerações encarregadas de continuarem essa visão de acolhimento, de expansão e de serviço. Visão essa que permanecerá até a eternidade. Nós fazemos parte dessa história.